Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Ampliar Agro, o lugar onde o conhecimento técnico é acessível a todos. Eu me chamo Lorena Silva, sou engenheira agrônoma e no nosso episódio de hoje vamos falar um pouco sobre inovação aliada à estratégia para o agro. Roda a vinheta, produção. Que o agro é um dos setores mais importantes que existe, isso todo mundo já sabe. Mas o que poucas pessoas sabem é que precisamos profissionalizar atrás da porteira. E o que seria isso? Então hoje, para a gente falar um pouco sobre o que é esse profissionalizar, o que são estratégias por trás da porteira, estamos com o nosso convidado hoje, que é o Lauro Rangel, ele que é coordenador de marketing tático da Alipetral, para falar um pouco para a gente esse mundo que existe aí por trás da inovação, o que é estratégia e que existe estratégia no agro também. Lauro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Lorena. É um prazer para mim estar aqui com vocês e fui muito bem recebido e, como sempre, pela família Amplie, né? A gente que agradece, é uma honra estar com você aqui hoje. E Lauro, para a gente abrir esse nosso papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o cenário, né, de inovação, da mecanização, você que está hoje aqui representando a Alipetral, né? Fala um pouco para a gente como que está hoje esse cenário. Então, Lorena, você abriu aí, né, falando que o setor do agronegócio é um setor importante, ou um dos importantes na economia hoje, né? E ele é muito importante. Ele se tornou muito importante e vem se tornando cada vez mais importante. A CIDAC, o agronegócio, até números de setembro, se não me falha a memória, representou do PIB do Brasil 24,4%. Então, nós estamos falando de um segmento que hoje já é praticamente um quarto, né? Ou já foi um quarto do PIB do nosso país. Então, se tratando disso, e por que da inovação e a tecnologia e o investimento por trás disso tudo, e onde nós estamos inseridos, né? Nós da Alipetral, como concessionário John Deere e com a John Deere por trás disso tudo, a gente está muito antenado e ligado e fornecendo, né, tudo isso para esse setor que é tão importante. Legal. E assim, conhecendo, né, a Alipetral, a gente sabe que hoje vocês lideram, né, o mercado de mecanização. E aí eu gostaria de entender um pouco, já que o nosso tema a gente vai estar falando de estratégia, o quão importante é pensar na estratégia nesse segmento? Estratégia, ela é bem-vinda, né, em todo segmento, né? Então não importa qual o segmento, qual o tipo de negócio, o que você vai fazer, sempre é importante definir boas estratégias. E a Alipetral, né, voltando à Alipetral, você falou da liderança, é uma empresa que vem se adequando muito ao mercado, aos clientes principalmente. A gente vai falar muito de clientes aqui, que é o nosso público, esse segmento tão importante, né? Então, a nossa estratégia muito alinhado com a da fábrica, que é da John Deere, que é uma potência aí mundial, a gente detém muito material disso tudo, tanto da indústria como do nosso mercado, para definir boas estratégias. Eu acho que ninguém hoje no mercado sobrevive sem boas estratégias bem definidas, né? Que legal. E a gente percebe, né, igual você citou anteriormente, que não só no agro, né, mas a gente tem que ter estratégia em todos os segmentos. E uma coisa que eu acho que chama atenção também, né, da Alipetral é essa inteligência empresarial, né? A Amplie organizou um evento com vocês, na verdade, né, que foi a convenção. E aí o que chamou muita atenção na convenção é essa inteligência empresarial que tem por trás ali da Alipetral. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que funciona isso lá dentro, como que acontece. A Alipetral é uma empresa que já tem mais de 40 anos de mercado aí, né? A Alipetral em si, mais de 20 com a bandeira John Deere, e tem crescido muito nesses últimos anos porque está muito alinhado com a fábrica e muito alinhado principalmente com o nosso cliente e mercado. Então, como uma empresa que já tem bastante tempo que está no mercado, já conhece bem o mercado, os clientes e tudo mais, ela vem com esse alinhamento levando solução, né, tecnologia para o cliente, e isso lá dentro da Alipetral é muito forte. Então, uma empresa regional que, ao meu ver, ele tem um DNA de uma empresa muito maior, porque lá funciona os processos, lá se faz tudo para funcionar bem esses alinhamentos, tanto com o fabricante e essa ponte para o nosso cliente. Então, acho que, no meu ponto de vista, vindo de um mercado, isso é um dos pilares que faz a Alipetral ser o que é hoje. Nossa, que legal. E falando, né, sobre visão de mercado, você bem citou,
todo mundo hoje está vivendo, né, um momento de incertezas no mercado, né? Como que vocês avaliam as incertezas no mercado nesse ramo, né? Principalmente para as gerações que estão vindo, né? Que eu acredito que isso é muito importante para vocês, mas principalmente para os clientes. Como vocês lidam com essa incerteza de mercado? Primeiro, assim, a gente vive hoje uma incerteza muito grande no cenário, vários setores, né? Político, econômico e por aí vai. Então, o que a gente tenta fazer é o que a maioria das empresas estão fazendo, tentando fazer, né? Que é se precaver de informação. A gente tem falado muito em levantamento, estudo, análise, dados, né? A gente nunca se falou tanto em dados. Então, eu acho que a gente se preparar internamente, olhar o que está acontecendo externamente e tentar se antever, né? Ou prever algumas ações do mercado, né? Algumas incertezas dessas, se antecipar. É isso que a gente tenta fazer. É isso que a gente está buscando fazer com muito estudo de mercado, reorganização, abertura, né, cobertura de área, abertura de novos pontos. Então, acredito que a gente trabalhando internamente, olhando o que a gente tem dentro, alinhado com os objetivos do fabricante, que tem uma visão muito mais, né, muito mais macro e muito maior do que nós mesmos, e transformando isso para a ponta e fazendo esse dever de casa, eu acho que a gente consegue minimizar esses impactos que podem vir, né? Dificilmente você vai conseguir minimizar o impacto da pandemia, mas a gente já foi pego por ela e agora fazer esse dever de casa para essa estabilidade a gente ir se antecipando a esses pormenores que podem vir aí. E isso é muito importante, até porque vocês já estão preparados para isso, né? Justamente com essa estratégia que vocês desenvolveram. E aí, falando um pouco, né, especificamente aqui do Espírito Santo, né? Como que vocês têm atuado hoje no Espírito Santo, né? Quais são as principais frentes aí da Lipetral? Como que vocês estão atacando esse mercado aqui hoje? Então, o Espírito Santo é um mercado pequeno, é difícil, é bem competitivo, né? É um mercado que tem muitas propriedades, pequenos, né, produtores. E um grande diferencial da Lipetral é o tempo e a credibilidade que ela desenvolveu ao longo de todos esses anos, né, a trajetória que ela veio construindo. Então, hoje, quando você pergunta e fala no mercado da Lipetral, é uma empresa que ela ganhou muito respeito, porque na Lipetral tudo que é falado é cumprido. O nosso responsável pela concessão, ele sempre fala que ninguém é obrigado a prometer nada, mas se prometeu tem que cumprir, né? E a Lipetral trabalha muito isso com o cliente, é uma empresa muito responsável com pós-vendas. Eu acho que isso é um outro grande passo que deixou a Lipetral na frente, né, da maioria do mercado. Não porque não queiram fazer, porque é difícil fazer, né? Cuidar do pós-venda, dar atenção aos clientes do jeito que ele gosta e quer ser atendido é difícil. Então é um desafio muito grande. E a Lipetral, ela já tem anos que ela está na frente nisso. Então, e isso é uma cultura também que vem da John Deere, né? Então a John Deere ela é preocupada, antes de colocar um trator no mercado, como é que está o pós-venda para atender aquele trator. Então, eu acho que é um pouco mais do mesmo. A gente continuar com essa seriedade, que acredito que o grupo vai levar para frente, e ser o mais transparente possível, né? E atender bem os nossos clientes. E, Lauro, falando um pouco sobre mais específico, né? A gente observa que vocês têm inovação, vocês têm um time muito legal, vocês têm tecnologia, só que existe uma coisa chamada perfil de cliente, né? Mesmo que a gente está sempre estudando, a gente percebe também que, principalmente na agricultura, né, que o produtor, ele ainda tem aquela resistência, né? E é uma coisa comum, né? Justamente por sempre ser feito de um jeito, então aceitar novas tecnologias. Como que vocês lidam com os perfis de cliente de vocês? Então, o produtor rural, esse público em geral, se a gente olhar para os últimos 5 anos, não precisa ser muito longe, 5 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mudou muito. A gente percebeu isso claramente. Então, o que se tinha no passado, né, aquele produtor que era mais simples, que tinha muita resistência a muitos produtos, ou a tecnologia, principalmente a tecnologia, ele existe ainda, né? Só que mesmo os que existem, eles já estão mais adeptos a essas inovações, tecnologia, porque isso ajuda ele no dia a dia. E também tem um outro advento do perfil desse público, que foi hoje o agronegócio é um negócio.
Não é mais aquele produtor antigo, aquela roça antiga que a gente costumava falar, que todo mundo queria sair fora, porque era muito trabalho, era pouco remunerado. Então, hoje, com esse advento do agronegócio, a importância que nós falamos mais cedo, de representar praticamente 24%, 25% do PIB, a tecnologia entrou, a inovação, a produtividade e o alimento para o mundo. Então, assim, é muita coisa importante. Com isso veio as universidades, a agronomia e todo o resto que a gente sabe que vem junto. Isso aguçou, acho, no jovem, e aconteceu o que eu chamo, né, teve o êxodo rural. É o contrário, que hoje os jovens eles são criados pelos produtores, vão para os centros, os grandes centros, se preparam e retornam para a propriedade com ideias inovadoras, mais bem preparados, fazendo conta realmente ali de custo, insumo, produtividade, coisa que não se fazia antes. E essa turma voltou com mentalidade diferente. Então, essa turma que está vindo hoje assumir, né, na sucessão, a gente vê grandes nomes aqui no Espírito Santo mesmo, puxando os negócios dos pais já com essa veia tecnológica, inovação, focado na produtividade. A gente viu essa mudança está cada vez maior, o que para nós é muito bom e para o segmento é muito bom, porque hoje você tem produtores produzindo muito mais na mesma quantidade de hectares, por exemplo. Porque hoje eles são mais bem preparados, hoje eles sabem o que fazer e usar a tecnologia a favor para produzir mais. Então, falando desse perfil de produtor, existe os dois, tá mesclado ali, né? Só que os filhos estão ajudando os pais e os filhos estão tomando a frente nesse sentido e fazendo conta e mostrando o resultado aí pro mundo, né? Da produtividade, o ganho de receita e tratando realmente o negócio como um negócio. E é sobre essa parte de sucessão, né? Que a gente cai na sucessão familiar, que hoje é um tema que está sendo muito ventilado, né? A gente observa essa presença do jovem realmente na roça. E quando ele fica no campo e traz toda essa bagagem que você citou, a gente observa também que a aquisição de tecnologia, né? Então, o jovem está mais interessado, né? Eu, como jovem também, né? Tô no meio e eu observo muito isso. E falando um pouco de futuro, né? Quais são as projeções da Lipetral para o futuro, para os próximos anos? Mesmo que em meio às oscilações e incertezas, né? Mas a gente sempre sabe que existe ali um planejamento estratégico de toda a empresa. O que vocês estão buscando para o futuro? Vou te resumir isso para o futuro. Acho que a Lipetral ela está focada em atender cada vez melhor o cliente. Eu acho que isso é a base de tudo. Eu acho que isso é um alinhamento com a fábrica. A John Deere é uma empresa muito focada nisso. Por isso que eu falei. A John Deere faz uma convenção para falar de pós-vendas, né? Então, o que eu falei, ela está preocupada antes de colocar os produtos no mercado, como é que está essa retaguarda que é importante. Então, não adianta ter o melhor produto do mundo se quando ele der um probleminha, não tiver quem conserte. Então, ele vai ser o pior do mundo, né? Ele vai estar sem produção, ele vai estar parado. Nós estamos falando de bem de produção. Então, para resumir a sua pergunta, eu acho que o foco é o cliente. Nós temos que focar no nosso cliente. Todo mundo quer crescer. Eu acho que o nosso foco é levar estrutura, tecnologia para aumentar a capacidade do nosso cliente, fazer ele crescer para que a gente possa crescer junto e estar sempre no mercado. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco. E Ótimo. E aí, Lauro, estamos, né, quase chegando ao final, mas antes falar um pouquinho sobre quais são as tecnologias que a Lipetral hoje ela oferece no mercado, né? A gente falou um pouco de futuro, né? Mas assim, quem está assistindo a gente também quer saber o que tem na Lipetral, né? E o que tem de novo que está vindo por aí. Você pode falar um pouquinho para a gente? Vai lá visitar a gente. Bom, mas a Lipetral, sempre falo Lipetral e John Deere, né? Porque a gente segue sempre essa linha. Então, o que a Lipetral oferece é o que a John Deere oferece para o nosso cliente. Então, hoje, por exemplo, a gente está para inaugurar lá no nosso showroom uma sala que é o CSC, né? Centro de Soluções Conectadas. E essa sala é uma sala de tecnologias. Então, fica até o convite para quem quiser saber como funciona, né? Já existe essa sala hoje, a gente está colocando ela no showroom para ficar mais visível, mais na vista do cliente ali, para o cliente poder ver o que é.
Porque é uma dúvida mesmo. Pô, vou comprar um trator, o que tem de tecnologia? O que é a tecnologia que vem no trator? É ele desligar sozinho? Ele tem um vigia? Não é só isso, né? A gente, por exemplo, nesse centro lá, nesse CSC que eu falei, a gente tem uma central de monitoramento. Então, hoje, a gente tem as colheitadeiras, né? Nos tratores maiores, que já é uma realidade dos tratores menores também. Esses tratores hoje podem ser, né, e já são, na sua maioria, conectados. O que é um produto conectado? Por exemplo, o cliente que tem um produto conectado hoje, que é uma tecnologia que a gente oferece, ele tem acesso a indicadores do seu produto, por exemplo. Então, você tem um trator trabalhando, você sabe quando que ele ligou, quanto que ele produziu, quanto que ele gastou de combustível, por exemplo. Você consegue apurar sobre os insumos, né? Quanto você está pulverizando, que hora você começou a pulverizar. Né? Você consegue, inclusive, e o cliente tem isso na palma da mão. E no celular, por exemplo. Tem um aplicativo que ele acessa lá e ele vê o DNA ali da máquina dele. Ele consegue até alimentar a máquina com um plano de trabalho. Então, você imagina, quando o seu operador vai lá trabalhar na máquina, já tem um plano para ele. Aonde que ele vai trabalhar, qual é a rota que ele vai fazer, o que ele vai fazer, se ele vai pulverizar, qual o tempo, aonde que ele vai. Então, com isso, nós falamos muito aqui de produtividade, aumento de produtividade, redução de custo, aumento de receita. Então, hoje, com esses dados na mão, o produtor sabe o que ele está desperdiçando, o que ele pode economizar. Se um operador está trabalhando de maneira eficiente ou precisa melhorar, então são dados que ele tem na palma da mão no dia a dia. E ele pode comparar mapas, por exemplo. O que ele produziu naquela área num ano, comparar com o próximo e ver se ele teve aumento de produção, se não teve, se ele teve perdas ou não teve. E os dados ficam ali à disposição. Então, quer dizer, isso é uma pequena amostra, né, de tudo que tem. E se você pensar num trator agrícola, você consegue ter tudo isso full time. E nós, lá nesse centro de operações nosso ali, a gente tem acesso a tudo isso. Então, falando de pós-vendas, né? Se o equipamento ele acende qualquer sensor de alerta, nós estamos sabendo. Então, nós conseguimos intervir, né, ou comunicar que deve parar a máquina ou tem que tomar alguma precaução. Isso tudo de forma remota, sempre avaliando, olhando ali as telas que a gente tem no dia a dia. Ligados. Incrível, a gente observa o quanto que a tecnologia ela pode apoiar e sempre melhorar esses processos, né? E aí, né? Estamos finalizando, mas eu fiquei com uma dúvida que é em relação às culturas principais que essa tecnologia ela está inserida. Já vem bastante tempo a soja, né, que são grandes produtores, grandes máquinas, já trabalham assim, hoje é uma realidade muito forte, a cana, o milho, né, inclusive os tratores pequenos vão sair agora com conectividade para o café, porque se você usa insumo, você pode ter uma medição. Sim. E a gente consegue medir, né, quanto você está plantando, quanto você está pulverizando, então a gente consegue medir isso com essa tecnologia embarcada. Então, qualquer cultura você pode utilizar hoje. Mas ela é muito forte sempre foi muito forte nas grandes culturas e está chegando, já chegou, né? Tem muita gente que já usa no café, por exemplo. Que legal. E é bom, né, que o produtor já fica sabendo que está chegando para o café, né? E já pode estar buscando saber mais sobre isso e visitando o CSC para conhecer como que funciona isso. Tô certa? Certa, vai ser um prazer. Na verdade, é para isso que a gente está lá, né? Para tirar essas dúvidas, receber o cliente e mostrar para ele quanto que ele pode ser mais produtivo utilizando dados e informações a seu favor. Eu acho que esse é o grande ganho da tecnologia. Não tem como mais fazer sem tecnologia. Nós temos aí hoje máquinas automotriz, né, para colher café. Hoje a maioria dos produtores de médio porte, grande porte, não se vê mais como fazer sem. Porque você consegue ter aumento de produtividade, tem a tecnologia embarcada, o conforto dos operadores, né? Hoje a gente sabe como que está a situação com o Ministério do Trabalho, tem que ter cuidado mesmo. E a gente tem máquinas produzindo aí com clientes nossos, que ele aumenta a produtividade como? Ele consegue calcular melhor quando que ele pode começar a produzir, né? Tem esses vários estilos de café, né? O tardio, prematuro. Então o cliente ele consegue se planejar melhor e ele consegue fazer uma colheita mais eficiente, consegue entrar no café mais maduro, por exemplo, né, que vai render mais no secador. Então isso ele consegue fazer com a tecnologia. A colheita manual ele não consegue, se ele demorar muito ele perde café.
Se ele começar muito cedo, ele colhe café muito verde. Então, ele fica meio refém da mão de obra, né? E hoje a gente, com a tecnologia, não é que a gente está tirando a mão de obra, a gente está os produtores estão realocando mão de obra e produzindo mais. Legal. E não tem jeito, né? Não tem como mais voltar atrás. A tecnologia está aí, a gente tem que usar e aperfeiçoar. E eu acho que é mais sobre isso mesmo, né? Ser mais eficiente com o que a gente tem. Laura, estamos chegando ao fim, né, pessoal? Está acabando o nosso episódio. Eu gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui, mas antes da gente encerrar, né, como todo mundo que vem aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente. Bom, primeiro agradecer, né, pelo espaço. Foi muito bom estar aqui, bater esse papo gostoso, né, e dar um recado para o pessoal, né, que está aí, vai nos assistir, principalmente os nossos clientes, que eu falei, você pode conferir lá. Então a gente está de portas abertas, quer falar um pouco mais sobre esse assunto, né, que é tecnologia, mercado, eficiência, o que vem embarcado nos nossos produtos, o que é a John Deere, o que a John Deere oferece, né, para você. E eu quero deixar um convite, né, inclusive para você, Lorena, ir lá, passar um tempo lá com a gente, conhecer o CSC. Então, porque é o que nós queremos fazer, nós queremos levar informação, colher informação para poder atender melhor o nosso cliente. Eu acho que esse faz parte do nosso DNA. Ah, que legal. Pode deixar que eu vou passar lá, com certeza. Viu? E muito obrigado mais uma vez. Da próxima vez, tá? Pode trazer todo mundo, Alexandre, Cícero, pode trazer todo mundo. E sempre vai ter um tema para a gente falar aqui. Até porque também, né, a Lipetral trabalha com muita coisa, né? E a gente sempre tem coisas boas para estar conversando. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.